Fala feras, Pavani responde Gespôncio, tudo bem? E Gespôncio responde hoje uma pergunta que foi feita. Se eu entendi bem a pergunta, era mais ou menos assim. Pavani, o que você acha, qual a sua opinião sobre os testes cognitivos? E aí eu interagi um pouco, na verdade, qual a função dos testes comportamentais, dos testes de perfil comportamental? Então nós temos alguns, né? Utilizamos alguns, deixa eu falar a minha opinião sobre isso. Que na verdade não é uma opinião, é fruto de um estudo que eu fiz. A maioria dos testes são apenas um teste. Eles não caracterizam, eles não merecem, eu poderia dizer, uma confiabilidade tão grande no seu resultado interpretativo. Qualquer teste que você pode imaginar. A maioria dos testes existentes no mercado hoje para fazer perfil de análise comportamental não são aceitos pelo Conselho Regional de Psicologia. E os que são aceitos pelo Conselho Regional de Psicologia são muito ruins, na minha opinião, claro, né? Eu acho que até um elogio quando um teste não é aceito pelo Conselho Regional de Psicologia. Porque os psicólogos acham que é prerrogativa deles desenvolver testes de perfil comportamental. Enfim, do mesmo jeito, os testes aprovados pelo Conselho Regional de Psicologia são tão ruins ou tão incompletos quanto qualquer outro teste não aceito. Nós temos alguns testes no nosso site. Eu nem vou dizer quais são, mas você for lá no nosso site, lá testes, tem vários testes ali. Tanto testes de perfil comportamental, como testes de tipificação cultural, enfim, testes. Qual que é a nossa definição, qual que é a nossa prerrogativa? Quando eu utilizo um teste, ele tem um resultado. Eu não gosto de testes horoscopescos, que geram relatórios escritos decorrentes do que você preencheu. Eu gosto de testes cuja interpretação seja feita por um especialista. Porque me parece horóscopo aqueles troços que você faz e sai um relatório, sabe? Enfim, eu prefiro testes que você preencha coisas, que gerem um resultado, mas que alguém tenha que interpretar esse resultado, como é o caso do nosso. Um outro detalhe importante é que o teste, ele sinaliza uma visão de quem o elaborou, certo? O viés pelo qual eu preencho um teste é absolutamente suscetível à manipulação daquele resultado. Então, qual que é o cuidado que a gente utiliza? Uma coisa é eu rotular uma pessoa como isso ou aquilo a partir de um teste. Outra coisa é ele fazer outro teste e corrobora aquela circunstância. Fazer um terceiro teste e corrobora aquela circunstância. Faz um quarto, um quinto, um sexto teste e corrobora aquela circunstância. Aí não é o teste que está dizendo, é uma sequência de testes que corroboram o mesmo traço. Eu, particularmente, sou defensor da ideia que traço comportamental da pessoa é o que é comum em diversos testes preenchidos ou feitos. E eu valorizo dois tipos de testes. Em cada tipo tem diversos exemplos possíveis. Mas eu valorizo o teste que é o assessment, que alguém vai lá, tem um questionário, o cara preenche o questionário, e como resultante desse preenchimento, sai lá um gráfico, algum tipo de coisa para alguém interpretar. Isso é um assessment, isso é válido. Mas precisa fazer vários testes diferentes para ver se aquele traço se locupleta nos outros testes. E os testes de autodiagnóstico. O que são esses testes de autodiagnóstico? São testes onde eu mostro um conceito, por exemplo, o Enneagrama. Eu mostro um conceito, você assiste esse conceito e se autorrotula como um daqueles. Eu gosto do autodiagnóstico comportamental. Ok? Onde eu te falo diversas características e você analisa eles e fala assim, eu preponderantemente me acho assim. E se você preponderantemente se acha igual ao que o teste assessment demonstrou, é bem provável que aquilo seja verdade. Então, qualquer teste utilizado unitariamente para mim é falácia, bobeira, é coisa de quem quer vender teste. Ok? Eu usaria sempre um ou mais testes, de preferência um teste questionariado e outro teste autodiagnosticado.
Essa é a premissa que eu defendo. E aí, se os testes corroborarem com aquele traço, então não é mais apenas um traço diagnosticado pela imperfeição de um teste inventado por algum maluco. É um traço corroborado em diversos testes. Aí sim, eu acho importante. Então hoje nós temos 6 tipos de testes que a gente utiliza para concluir que alguém é ou não é deste ou daquele jeito, ok? Dos quais 3 dos testes que nós temos são assessments, são questionários preenchidos que geram resultado tabulado por um algoritmo que requer uma interpretação, e outros 3 testes são testes conceito, onde eu digo o que significam as diversas possibilidades e a pessoa se auto-avalia e se auto-rotula preponderantemente nesse ou naquele perfil. Tá claro? Deu para entender? Todos os testes são importantes, mas usar um só é bobeira. Na minha opinião, eu não recomendo nenhum teste em específico sozinho. Tem vários testes bacanas, mas qualquer deles, por melhor que seja, sendo utilizado unicamente sozinho, eu acho falho, porque ele é apenas um teste. Ok? Espero que você tenha curtido esse conceito. Não esquece de ir no nosso canal de YouTube, se inscreve lá, clica no sininho para receber as notificações. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, Primazia da Gestão e Comportamento Empreendedor Protagonista num único profissional. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais.